Como nós podemos lidar com o estresse crônico e nocivo? Existem várias maneiras de fazer isso e em cada vídeo eu vou trazer um pouquinho, algumas possibilidades, mas certamente sem esgotar o assunto. Quando a gente fala de lidar com o estresse, nós estamos falando de resiliência, que é uma habilidade de conseguir manejar de forma saudável uma situação estressora, de conseguir se recuperar e se adequar àquilo que está acontecendo. Então, a resiliência, ela pode e deve ser aprendida. Hoje, em especial, eu vou falar sobre o que a gente pode fazer para reduzir o impacto de emoções negativas. Primeiro ponto, aceitar e respeitar as emoções como algo humano. Respeitar as emoções sem juízo de valor, acolher sem juízo de valor. Então, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto raiva, medo, ansiedade, isso não é errado, não é feio, não é frescura. Isso é humano. E as emoções, elas têm uma função na nossa vida, elas nos sinalizam aquilo que está tendo impacto sobre nós. Muitas vezes a gente nem percebe, mas é a emoção que vem sinalizar que, opa, aquilo está te afetando, aquilo está te impactando. Então, as emoções são humanas, elas são algo natural do ser humano e a gente não pode julgar, não deve julgar isso de uma forma negativa. É lógico que a gente vai buscar desenvolver estratégias para lidar com ela, mas sem julgamento de valor. Segundo ponto, identificar e nomear tanto o que você está sentindo, quanto quais são os fatores ambientais que estão amplificando aquela emoção. Toda vez que a gente conhece o que a gente sente, quais são os contextos que estão ligados com aquilo, a gente desenvolve e aprimora o nosso autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais probabilidade nós temos de desenvolver o autocontrole. Então, olhar para isso, identificar, eu estou me sentindo frustrada, eu estou com medo por conta disso, disso e daquilo, é essencial e é uma das maneiras já de minimizar o efeito. Outra possibilidade, se você puder, evitar o contato frequente ou direto com os contextos que geram emoção negativa. Então, nesse momento agora de quarentena, se um dos fatores, e para muitas pessoas, um dos fatores que gera ansiedade é o ficar o tempo todo em contato com o número de óbitos, de infectados, de como está se alastrando. Então, selecione o momento do dia, se atualize só naqueles minutos e depois filtre e evite o contato. Outra possibilidade, desenvolver alguma estratégia de relaxamento. Como nós estamos ainda de maneira continuada nos submetendo a uma situação estressora, que foge ao nosso controle, a gente vai precisar também de maneira continuada aplicar as estratégias de resiliência, inclusive a parte de relaxamento, de buscar situações que nos acalmem. Então, seja por meio de uma respiração, por meio de uma meditação, de uma música mais tranquila, do contato com a natureza. Então, buscar intencionalmente colocar na nossa rotina alguma situação de relaxamento também nos ajuda a reduzir o impacto das emoções negativas. E uma última possibilidade, sem esgotar o assunto, mas que eu vou trazer aqui hoje, é se envolver em alguma atividade que te ocupe, alguma atividade que possa te direcionar para um outro tipo de emoção e que consiga desfocar. Se a gente deixar solto, o nosso cérebro ele vai nos voltar o tempo todo para aquilo que está ruim, porque é uma maneira de sinalizar, olha, isso está me incomodando, tira isso. Mas muitas vezes o fator estressor não está no nosso controle imediato. Então, se a gente ainda vai ter que conviver com ele, a gente pode buscar nos redirecionar nossa atenção para uma outra condição que vai nos gerar outros tipos de emoções.